Olá, meu nome é Amanda, estou aqui juntamente com meu colega João Lucas, somos estudantes do Instituto Federal, bolsistas do projeto Residência Pedagógica. Nós já fazemos parte desse projeto junto com o professor Maicon desde o ano passado, juntamente com o Colégio John Kennedy. Hoje nós iremos gravar a nossa primeira videoaula com duas questões sobre o tema dilatação térmica, que é o tema que vocês já estudaram, já viram com o professor Maicon Maciel, e o objetivo dessa videoaula é para a melhor fixação do conteúdo. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega João Lucas, que vai estar apresentando a vocês a primeira questão e, respectivamente, a sua resolução. Isso aí, pessoal. Então, como a Amanda bem disse, esses exercícios aqui são apenas para fixação. No caso, nós elencamos algumas questões relacionadas a vestibulares, né, questões de vestibulares. Essa questão aqui é do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Do Enem de 2009. E eu vou ler ela aqui para vocês. É uma questão bem tranquila, pessoal, mas ela é bem clássica, assim. É bem comum. Todos os vestibulares, quando vão tratar do tema de dilatação térmica, não todos, é claro, eu estou exagerando aqui, mas grande parte deles acaba trazendo questões desse tipo aqui, porque está bem ligado com o cotidiano, todo mundo consegue associar os conceitos que são apresentados aqui. Então, olha só, durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro, né, a uma temperatura de 5 graus Celsius. Então, para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius. Tá? Sendo o litro de álcool revendido a R$ 1,60, R$ 1,60. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Tá? Esse aqui é o nosso texto base da questão. E o enunciado nos fala o seguinte: com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre... Então, a gente tem aqui nossas alternativas. Letra A, entre 500 mil, entre 1.050 e 1.250, entre 4 mil e 5 mil, entre 6 mil e 6.900, entre 7 mil e 7.950. Então, vamos analisar essa questão aqui. O primeiro passo para resolver ela é a gente analisar os dados que estão sendo dados, né? Vamos lá, então. Vou fazer isso aqui de azul. Olha só. Fala, é, o preço de compra, vou colocar aqui como PC, o preço de compra é de 50 centavos por litro. Eu vou trazer para cá. Isso. Numa temperatura inicial de 5 graus Celsius, né, que é a temperatura na qual eles compram esse combustível. Esse mecanismo aí que está instalado na bomba de combustível eleva a temperatura desse combustível para 35 graus Celsius. Então, aqui a gente já vê qual que é a variação de temperatura, né? Que é basicamente 35 menos 5, temperatura final menos temperatura inicial. Isso aqui vai nos dar 30 graus Celsius de variação de temperatura. Ele fala o seguinte também, que o litro de combustível de álcool revendido, de combustível revendido, custa 1,60, né? Então o preço final é de 1,60 por litro. E ele quer saber, outra informação que ele nos dá é o nosso coeficiente de dilatação volumétrico, tá? Aqui, que vai ser 1 vezes 10 a menos 3
graus Celsius elevado a menos 1. E o que ele quer saber é, depois de uma semana vendendo esse combustível adulterado aí, né? Graças a esse mecanismo que aquece o combustível, quanto que ele vai ganhar devido a esse roubo, a esse golpe dele, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro pensar no seguinte. Quando eu resfrio algo, quando eu diminuo a temperatura de algo, ocorre uma diminuição das dimensões desse, sei lá, de uma barra, por exemplo, na dilatação linear, né? Você tem o diminuimento do comprimento dessa barra. Uma dilatação superficial, se você diminuir a temperatura, você tem uma diminuição da área desse objeto. Se você tem um volume e você diminui a temperatura, o volume desse objeto vai diminuir. Se você faz o contrário, que é aumentar a temperatura, o volume, a área do material ou o comprimento do material, dependendo do tipo de dilatação que você está tratando, você vai ter o aumento dessas dimensões. Né? Então, olha só, se esse cara compra o combustível uma temperatura de 5 graus Celsius e revende 35, significa que esse combustível dilatou, certo? Enquanto estava lá no reservatório de combustível do posto. Então, acabou tendo mais combustível ali, certo? E aí, então, teve uma variação da quantidade de combustível. A gente vai investigar isso aqui primeiro, tá? Bem, existe uma equação, que eu creio que já é bem conhecida por vocês aí, que o professor Maicon deve ter mostrado, que é essa aqui, ó. A variação do volume vai ser igual ao volume inicial. Qual é o nosso volume inicial? Já informou, né? Que é 20... Pareceu um 6 aqui. Que é 20.000 litros, né? 20.000 litros. Então, olha só, volume inicial vezes o nosso coeficiente de dilatação volumétrica vezes a nossa variação de temperatura. Essa equação aqui já é bem conhecida por vocês, né? Então, a gente vai só aplicar agora, é bem tranquilo, olha só. A variação do volume é igual a, só substituir, ó, 20.000 vezes 1 vezes 3, 1 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 30, né, de 30 graus Celsius, que é a variação de temperatura. Isso aqui, pessoal, já fiz aqui. Isso aqui vai nos dar 600 litros, tá? Essa conta aqui é bem tranquila. Já fiz aqui para a gente não perder muito tempo. Então, olha só. O cara colocou 20.000 litros ali, ligou o equipamento dele e agora ele tem 20.600 litros. E ele vai vender esses 600 litros aí tranquilo, certo? E aí, só que ele não quer a variação em um dia, a gente quer em 7 dias, né, que é uma semana. A gente basta, se a gente multiplicar, então colocar assim, variação do volume para 7 dias. Opa, um 7 melhor aqui. Variação do volume para 7... Nossa! Para... Agora sim, para 7 dias vai ser 600 vezes 7, né? Isso aqui vai nos dar 4.200. 4.200 litros. Então, 4.200 litros. Agora, nessa questão, tem um erro que é bem comum, muito comum mesmo. O aluno está aqui e ele pensa, pô, os ganhos, né? O ganho é basicamente o lucro. O lucro, a gente vai ter que levar em consideração o preço final e o preço inicial. O lucro aqui, então, né, para cada litro vendido, é 1,60 menos 50 centavos, que é 1,10, né? Seria aqui, ó, o preço final menos o preço inicial, quer dizer, o preço de custo, né, que eu coloquei, daria R$ 1,10. Aí o aluno pensa, pô, então isso aqui é 4.200 vezes 1,10. Isso aqui vai dar... Opa, deixa eu colocar aqui para o lado. Isso aqui vai dar 4.620. Aí o cara vem aqui nas alternativas. Opa, e olha aqui, pô, letra C, e marca a letra C. Só que olha só onde está o erro dessa interpretação.
Esse combustível aqui, essa variação de 4.200 litros, ele não pagou nada por isso. Em momento algum ele comprou esses 600 litros por dia, esses 4.200 litros por semana. Então, esse preço de custo aqui não existiu. Então, isso aqui é zero. Então, ele está vendendo algo que ele não pagou nada e só está vendendo mesmo ali algo que ele não pagou nada, então está lucrando 100% do valor ali de venda. Então, não vai ser esse 1,10. Na verdade, vai ser 4.200 litros vezes 1,60. Isso aqui vai nos dar 6.700, vai nos dar R$ 6.720. Então, em uma semana, ele vai ganhar isso aí sem ter gastado nada, sem ter comprado combustível algum, apenas dando golpe. Por semana, R$ 6.720 dando esse golpe aí desse aparato que aquece o combustível. Então, olha só, vamos ver. Letra D, né? Entre 6.000 e 6.900. Então, essa questão aqui, se você parando para pensar, ela é bem tranquila, mas, por ser Enem, né, tem toda essa questão de interpretação. E isso aqui é um erro bem comum. O erro de achar o preço final menos o preço quanto ele pagou, né? Vai ser 1,10, multiplicar pela variação do volume, 4.620. E marca lá e erra com total certeza. Então, isso, pessoal, a minha questão era essa. Agora a Amanda vai apresentar uma para vocês. Certo, Amanda? Vai. Certo. Isso aí. Vou parar de Bora lá. compartilhar aqui. Você pode compartilhar. Ok. Tá aparecendo aí? Sim. Certo. Como o João Lucas havia mencionado já, né? Essa questão que eu peguei, ela é de um vestibular, né? Da Mackenzie. Se eu não me engano, é do ano de 2011. Certo? Ela é bem simples. Ela, na verdade, eu achei ela até legalzinha de resolver. Essa questão aqui também, o que pega muito é a interpretação. Então, vamos lá. Se bem que todas as questões de física a gente tem que saber interpretar corretamente, né, para poder resolver as questões. Ela diz o seguinte: a 20 graus Celsius, o comprimento de uma haste A é 99% do comprimento de outra haste B, à mesma temperatura. Os materiais das hastes A e B têm alto ponto de fusão e coeficientes de dilatação linear respectivamente iguais a dilatação de A, 10 vezes 10 a menos 5 graus Celsius, elevado a menos 1, e a dilatação linear de B, 9,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius, elevado a menos 1. A temperatura em que as hastes terão o mesmo comprimento será, certo? Então, de primeiro momento, o que a gente vai fazer com essa questão? Nós vamos elencar todos os dados que a questão nos dá, certo? Então, a gente vem aqui para a resolução e a o primeiro elemento que a questão nos dá é a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Depois ele vai dizer que a haste A, ela tem um comprimento de 99% da haste de tamanho B, certo? A é 99% do comprimento de outra haste B. Então, a gente vem aqui e coloca, né? No caso, é o comprimento inicial da haste A. Depois ele nos dá o coeficiente de dilatação linear de A, que é 10 vezes 10 a menos 5, e de B, que é 9,1 vezes 10 a menos 5. O que ele quer saber é a temperatura final, certo? Analisando todos os dados que a questão nos dá, a gente já interpreta que nós estamos lidando de uma questão que fala sobre dilatação térmica linear. Então, a gente vai utilizar a equação que eu acredito também que vocês já conhecem, o professor Michael já deve ter passado para vocês, que é a seguinte: ΔL igual a L0 vezes o coeficiente de dilatação
vezes a variação da temperatura, certo? Como ele quer saber a temperatura final, nós temos que achar o comprimento final da haste A e da haste B. Para isso, nós podemos utilizar os dados para a gente conseguir achar, né, o comprimento final da haste A gente diz que ela é igual o seu comprimento inicial mais o ΔL, que é a equação da dilatação linear, certo? Então, quem é o nosso comprimento inicial de A? É o 99% vezes a haste B, né? Que é o 0,99 vezes o tamanho inicial da haste B, mais o nosso ΔL, que a gente substitui os valores que nós já temos, e aí nós colocamos ele aqui na nossa equação, certo? Que é o valor inicial de A vezes seu coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Lembrando que a variação da temperatura a gente não tem, porque a gente só tem o valor inicial da temperatura e a gente quer achar o valor final da temperatura, certo? Então, nós substituímos, né, os valores que a questão nos dá. E aí, aqui, o que a gente pode simplificar, né? Toda essa equação, colocar o LB, ele se repete 2 vezes na equação, a gente coloca ele em evidência para deixar a equação mais enxuta, vamos dizer assim, né? Então, a gente já achou o nosso comprimento final da haste A. Agora, nós vamos achar o comprimento final da nossa haste B. Ela segue o mesmo raciocínio da haste A, certo? Então, a gente tem que o comprimento final da haste B é igual ao seu comprimento inicial mais o ΔL, que substitui igualmente da mesma forma. O nosso ΔL segue o raciocínio da nossa equação base que a gente vai utilizar aqui. O nosso L0 é o LB0 vezes seu coeficiente de dilatação B, que ele já nos dá aqui, vezes a variação da temperatura. Certo? Então, nós substituímos na equação. Na questão, ele não nos dá qual é o comprimento da nossa haste B, né? Ele só fala que a haste A ela é 99% o tamanho dessa segunda haste, certo? Então, a gente substitui aqui o ΔL da nossa equação que nós já conhecemos, LB0, que é inicial, vezes seu coeficiente de dilatação, vezes a variação da temperatura. Segue o mesmo raciocínio também da outra, para a gente enxugar, né, essa equação, a gente coloca o LB, ele se repete aqui, a gente coloca ele em evidência, e quando a gente faz aquela técnica, né, que, vou dizer assim, chamada do chuveirinho, que a gente multiplica por um e depois multiplica por outro, a gente vai voltar novamente para essa mesma equação aqui, né? Certo, dando continuidade, a gente iguala as duas equações, para a gente conseguir tudo isso, para a gente achar a nossa temperatura final, certo? Então, quem é o nosso LA que a gente acabou de achar aqui? É o 0,99 vezes o comprimento inicial de B, né, da haste B, vezes 1 mais coeficiente de dilatação de A, vezes a variação de temperatura, igual o nosso LB o comprimento inicial da barra B, vezes 1 mais o coeficiente de dilatação de B, vezes a variação de temperatura. Certo? Então, se a gente aplicar aqui a técnica que eu acabei de relembrar vocês, né? Que a gente estuda isso, se eu não me engano, no 9º ano, no 8º, alguma coisa assim. Nós vamos chegar a esse resultado, 0,99 mais 0,99 vezes coeficiente de dilatação de A vezes a sua variação de temperatura, igual 1 mais o coeficiente de dilatação de B vezes a variação de temperatura. Como nós temos dois termos aqui iguais, a gente pode anular os dois, certo? Então, a gente só vai ter aqui, só vai trabalhar com o coeficiente de dilatação
da haste A e da haste B. Seguindo, né, dando continuidade aqui, o que a gente faz? A gente separa quem está acompanhando letra de quem não está acompanhando nenhuma letra. Então, aqui a gente tem que o 0,99, ele está acompanhando o coeficiente de dilatação e a variação de temperatura. E aqui a gente tem o coeficiente de dilatação de B e a variação de temperatura. Então, isso tudo aqui, ele é um termo e esse outro aqui também é outro termo. Então, a gente vai juntar os dois, certo? Vai passar ele para o outro lado, diminuindo, né? Que ele está positivo, ele vai diminuindo. E do outro lado, a gente vai passar o que só tem número, que é o 0,99. Então, a gente vai ter 1 menos 0,99. Aqui ele está positivo, ele passa para o outro lado negativo. E aí, galera, só correr para o abraço, né? Só substituir pelos dados que a questão já nos dá. O coeficiente de dilatação de A é 10 vezes 10 a menos 5. Variação de temperatura é o termo que a gente quer achar. E o coeficiente de dilatação de B é 9,1 vezes 10 a menos 5, certo? 1 menos 0,99 é 0,01. A gente multiplicando, diminuindo, né? Primeiro, faz a multiplicação, perdão. A gente multiplicando o 0,99 vezes o coeficiente de dilatação linear, a gente encontra o valor de 9,9 vezes 10 a menos 5. Aí, agora, a gente pode trabalhar na subtração. Então, a gente tem aqui o 0,99, a gente substitui os valores que a questão já nos dá, né, do coeficiente de dilatação de A e o coeficiente de dilatação de B. Então, a gente tem aqui 0,99 vezes o coeficiente de dilatação de A, quem é? É 10 vezes 10 a menos 5, vezes ΔT, que é o que a gente vai achar daqui a pouco, menos 9,1 vezes 10 a menos 5, que é o coeficiente de dilatação de B, certo? E aí, 1 menos 0,99 é igual a 0,01. Antes da gente fazer a subtração do 9,1 aqui, nós temos que realizar primeiro essa multiplicação aqui, de 0,99 vezes 10 vezes 10 a menos 5. A gente vai achar o valor de 9,9 vezes 10 a menos 5. E aí a gente pode realizar a subtração, certo? 9,9 vezes 10 a menos 5, menos 9,1 vezes 10 a menos 5. Que a gente vai achar o valor igual a 8 vezes 10 a menos 6, ΔT. E o 0,01 se mantém aí. Agora, a gente vai achar a nossa variação de temperatura, né? O termo que está multiplicando desse lado, nós vamos passar para o outro lado, dividindo. Então, a gente acha o valor da variação de temperatura 1.250 graus Celsius. Só que a questão, vou voltar aqui a questão novamente, ela pede a temperatura em que as hastes terão o mesmo comprimento. Ou seja, ele quer saber a temperatura final, certo? Ele já deu a inicial, que era o que a gente tinha, a gente calculou, né, as hastes, o comprimento final delas, e a gente quer saber em que temperatura que elas chegaram naquele comprimento ali. Então, o que a gente achou foi a variação de temperatura, que é temperatura final menos a temperatura inicial. O nosso ΔT, que a gente acabou de achar, 1.250, a temperatura final é o que a gente quer descobrir, menos a temperatura inicial, que a questão já nos deu, que é 20 graus Celsius. Então, a gente faz, né, novamente, aqueles que acompanham a letra do que não acompanha a letra, e a gente vai ter aqui 1.250 mais 20, ele está negativo, passa para o outro lado somando, e aí a gente vai ter a temperatura final de 1.270 graus, certo? Então, aqui é a nossa questão letra C. Ela é um pouquinho complicadinha, assim, né, vamos dizer, para resolver, mas ela é bem bacana, certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei ela muito legal de resolver, né? E tenho compreendido como que funciona.
a interpretação da questão. Aquela famosa questão trabalhosa, né? Aquela questão que Exatamente. não é muito complexa, mas dá um trabalho, aquela canseira na gente. Sim, E exatamente isso mesmo. acho que é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu. Você tem uma coisa para falar, Amanda? Valeu. Não? Não, só Isso isso. aí. Até mais. Obrigada.